Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional, fora de série, fantástico episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Tudo bem com vocês, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia? Hoje é um dia especial. Sabe por quê? Eu vou te contar. Este é o episódio de número 500 do nosso podcast. Sexta temporada, Marcos capítulo 15, parte 2, episódio de número 500. São mais de 2 anos, 14 países alcançados, milhares de vidas sendo abençoadas pela mensagem da palavra de Deus aqui, por essa pregação em 5 continentes. E é um marco importante de gratidão, pois só Deus sabe o que nós temos passado até aqui, quantas vezes eu pensei em desistir, em parar, quantas vezes eu cheguei aqui cansado, desanimado, e Deus tem me fortalecido. E a gente está acabando já o 6º livro da Bíblia, e falta só mais 60 livros da Bíblia. Vai aí mais, nesse ritmo nosso, mais uns 10, 12, 13 anos aí para a gente terminar. Será que nós vamos dar conta? Só Jesus, hein? Se Jesus nos der graça e força, eu quero concluir todos os livros da Bíblia, comentando capítulo por capítulo. Que Deus nos ajude. Então vamos lá? Hoje a gente vai falar um pouquinho dos inimigos de Jesus, a gente vai estudar as características de alguns deles, dentre outras coisas deste capítulo. Depois nós vamos ver o episódio 3º, no próximo episódio vai ser capítulo 15, parte 3, encerramos o capítulo 15 e vamos para o capítulo 16 de Marcos, o último capítulo deste livro, para a gente concluir o livro de Marcos. Só Jesus para nos ajudar. Então veja que nós vamos estudar hoje as características de alguns dos seus inimigos e descobrir os seus motivos, gente. Sempre tem algum motivo por trás de alguma ação. Você sabia que tem ações aparentemente transvestidas de bondade e por trás existem más intenções? Intenções de cometer maldade? Existem atos de bondade, mas é só uma máscara. A gente precisa ficar atento aí. E Deus conhece as motivações dos nossos corações. Mas veja, voltando aqui, que nos 2 versículos que nós escolhemos, o versículo 11 e 12 desse capítulo 15, nós vamos vislumbrar os sacerdotes, o povo e Pôncio Pilatos. Os sacerdotes, eles eram hostis ao nosso Senhor. Isso fica bem claro no texto. Eles deveriam ter sido os primeiros a recebê-los. Como judeus, eles estavam familiarizados com as declarações dos profetas e como sacerdotes, eles deveriam conhecer o significado dos sacrifícios que ofereciam. Eles ouviram a pregação de João Batista quando ele anunciou o Messias e repetidamente eles tiveram evidências a respeito da obra e do ensino de Jesus. Mas o orgulho invocou o preconceito para construir um obstáculo impermeável ali, intransponível. A sua dignidade social que aparentavam recusou-se a reconhecer aquele professor camponês. A sua cultura intelectual e erudita rejeitou as declarações do profeta de Nazaré. E seu prestígio eclesiástico, suas posições ali honrosas nas cadeiras das sinagogas judaicas, fez com que fosse impossível que o filho de um carpinteiro representasse para eles a luz do mundo. Também em nossos dias o orgulho tem uma influência semelhantemente desastrosa, gente. Muitos admitem que Jesus é o Cristo e foi um modelo de benevolência,
de pureza moral, mas quando ele se declara um professor infalível da verdade divina, quando ele reivindica um poder sobre-humanos ali na sua vida, quando ele exige submissão à sua vontade, às suas palavras, eles se levantam contra ele, como fizeram aqueles que uma vez exclamaram: por boas obras não te apedrejaremos, mas por blasfêmia, porque tu, sendo homem, te fazes igual a Deus. Gente. Outra figura aqui de destaque é Pilatos. Ele também foi hostil ao Senhor. Ele viu de relance a vingança dos sacerdotes e a inocência dele que eles acusaram, e após alguns minutos de conversa, ele disse francamente: eu não encontro nele nenhum defeito. Mas isso foi seguido por uma luta lamentável e queda. Ele tentou se livrar da responsabilidade quando ele enviou Galileu a Herodes. Ele se ofereceu para libertá-lo, não por inocência, mas como um ato de graça. Usual na Páscoa, ele o açoitou cruelmente, mas ele, na esperança de que isso satisfizesse a multidão sedenta de sangue. Mas quando esses artifícios falharam e o povo ameaçou o próprio Pilatos como traidor do imperador, ele entregou Jesus para ser crucificado. Ele caiu por uma covardia moral, provocada por crimes anteriores, temendo que ele perdesse o cargo e a honra, a posição, a menos que atendesse às demandas dessa multidão brutal. As coisas vistas, elas governam o homem que não tem fé nas coisas invisíveis. Anota aí. As coisas vistas, elas governam o coração do homem, o homem que não tem fé nas coisas invisíveis. Os interesses pessoais pareciam mais para ele do que a vida ou a morte de um pobre prisioneiro. Ele cedeu ao clamor e, embora na época ele não soubesse, ele crucificou o Cristo ungido de Deus. O povo também era hostil ao nosso Senhor. Os principais sacerdotes moveram, estimularam, instigaram o povo. Eles insistiram que Jesus havia sido condenado por seu próprio tribunal ortodoxo e que era dever de todo patriota induzir os romanos a apoiar suas decisões. E eles insistiriam ainda mais em que Barrabás, o líder de uma insurreição, era amigo do povo e defensor de suas liberdades, de modo que deveriam ter preferido a Jesus de Nazaré. A massa do povo não era inteligentemente hostil ao nosso Senhor. Alguns sabiam pouco sobre ele, pensavam que o Sinédrio era o mais capaz de julgar tais questões, e outros seguiram a corrente popular, quer isso os levasse a gritar hosana ou crucificam. Era um rebanho. Portanto, eles foram incluídos com os soldados na oração de nosso Senhor. Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. A cena, o pátio da residência do governador, os atores da cena, a tropa romana, o Filho de Deus, o terrível destino que aguardava o sofredor, tornam essa zombaria um dos incidentes mais impressionantes da história da humanidade. Foi deliberadamente brutal e desumano. A coroa, a púrpura, a falsa homenagem são interpretadas pelo grito: salve o rei dos judeus. Assim os judeus riram para desprezar o seu ofício profético. Para aqueles soldados romanos impressionados com a grandeza do poder que eles próprios representavam, a pretensão de ser rei de uma terra pequena e submissa como a Palestina era muito mesquinha. Eles podiam se dar ao luxo, assim pensavam, de rir disso. E assim como Pilatos não teve medo de ter libertado aquele que assim o preferiu. Mas eles desprezaram ainda mais o seu título de rei teocrático. Em nome de Deus, um governo divino. Quão longe esses cidadãos do império da lei estavam de perceber o verdadeiro caráter do reino da justiça. Se ele tivesse sido reconhecido pelos próprios judeus
como seu governante, a nação seria muito pequena, muito insignificante do ponto de vista político ou militar para ter qualquer consequência. Não havia suspeita em suas mentes de perigo para o Império Romano, ou da influência que seu caráter moral e espiritual exerceria nas novas eras do mundo. Eles não tinham essa percepção ou noção. Há um sentimento de ternura humana que é ultrajado quando imaginamos o manso sofredor em meio à brutal multidão. Mas o verdadeiro sentimento que deve ser despertado em nós, meus queridos, é aquele que diz respeito aos princípios da retidão, da verdade, dos quais ele era a verdadeira personificação e representação. É por ele que ele nos quer solícitos. Os homens ainda ferem e zombam de Cristo. Quando pervertemos a verdade da palavra para nossos próprios fins malignos, nós também açoitamos o Filho do Homem. Quando para justificar os nossos males, os nossos erros, nós fabricamos um sistema de erro engenhoso e assim nós exaltamos nossa própria sabedoria acima da sabedoria de Jesus, nós fazemos uma coroa de espinhos e colocamos sobre a sua cabeça. Quando substituímos a justiça de Cristo por nossa própria justiça, nós o vestimos com um manto púrpura. Quando interiormente nós somos adoradores de nós mesmos e externamente, aparentemente, só para mostrar para os outros, adoradores do Senhor, a nossa adoração é como uma saudação zombeteira, dizendo: salve o Rei dos Judeus. Quando nós ignoramos a natureza do seu poder, confiando em meios materiais e externos ao invés dos meios espirituais que ele nos ofereceu, quando usamos os métodos de negócios com espírito empresarial, técnicas de marketing e administração de empresas na igreja de Deus, ou mesmo nas artes, as artes da diplomacia para promover o seu reino, assim os homens estão vestindo Cristo com a insígnia de Herodes. O rei mais real está sendo coroado de espinhos. Quando nós aceitamos vantagens no reino em nome dele, sem observar as condições do reino dele, como quando as pessoas professam desfrutar da pregação e das ordenanças do evangelho, mas não colocam a palavra do evangelho em prática, ou quando ficam imediatamente ofendidinhos com as tribulações e privações que o verdadeiro discipulado envolve. A contemplação daquele fato supremo da história, em torno do qual os pensamentos, os corações dos homens se reúnem cada vez mais. Nós somos direcionados por algumas palavras tristes e solenes. Pilatos entregou Jesus, depois de açoitá-lo, para ser crucificado. Os incidentes preliminares, eles são minuciosamente relatados aqui. Eles descrevem a zombaria mais solene já perpetrada contra um ser humano. A flagelação primeiro, ele está nu até a cintura com as mãos amarradas nas costas. Suas costas curvadas são espancadas com tiras de couro, pesadas nas pontas com pedaços de chumbo ou osso afiado. Cada vez que bate, arranca um pedaço da pele, da carne, e ele, sangrando, é conduzido ao tribunal, o pretório, onde toda a corte de soldados dá vazão à sua engenhosidade em expor sua vítima ao verdadeiro ridículo. Lançaram um manto militar tingido de roxo sobre ele. Com suas mãos duras, eles torcem galhos de alguma árvore espinhosa ali, com suas pontas, espinhos longos, duros e afiados, em uma falsa coroa, e pressiona contra a testa sob a sua cabeça. Em sua mão flexível, eles colocam uma cana, dobram os joelhos em falsa submissão e homenagem
e com zombarias grosseiras o aclamam: Rei dos Judeus. Arrebatando a cana de sua mão, eles o espancam com ela na cabeça, o golpeiam com punhos, com varas, na mais terrível indignidade, cospem nele. Então, usando a coroa de espinhos e o manto púrpura, ele é conduzido para fora. Para este sofredor que não reclama, ferido e abandonado, em meio ao sangue que escorre em sua face, notamos aquele mesmo olhar terno, meigo. Não se vê ódio, não se vê raiva em sua expressão, só amor. O amor por toda a humanidade perdida. Pilatos chama a atenção da multidão com palavras como aquelas que ele descreveu, flutuam através do tempo e ecoam nos nossos ouvidos. No templo, Judas está tirando lá as 30 moedas de prata, fazendo confissão e um arrependimento tardio demais. Pequei, porque traí um sangue inocente, as palavras que se ouvem soando de sua boca. Seu espírito agonizante busca um vão alívio na destruição apressada de uma vida que ele não pode suportar. Jesus, carregando a cruz, é levado para ser crucificado. Quando, exausto de sofrimento sob o peso da cruz, ele é aliviado por ter sido colocado em um certo Simão de Cirene, o primeiro de uma longa linhagem de humildes carregadores de cruzes que suportam a vergonha por causa de Jesus. E eles o trouxeram para o lugar Gólgota. Eles o trouxeram, resta apenas uma centelha da humanidade. Eles lhe oferecem vinho misturado com mirra. Eles o crucificaram. Então, da mais indescritível agonia do corpo, irrompeu o suave murmúrio de um coração amoroso em modesta oração. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Eles esmagaram, eles quebraram aquele coração, mas ele exalou apenas a doce fragrância de seu amor, como a flor esmagada que ainda exala o perfume na mão daquele que a machuca. Ele não está sozinho. 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. Assim ele é contado entre os transgressores, como diz a profecia bíblica. Abandonado, negado por seus discípulos, nenhum suspiro escapou de seus lábios, nenhum grito de agonia, nenhuma palavra amarga ou vacilante, e apenas uma oração pelo perdão de seus inimigos. Eles agiram cegamente, sob a influência do fanatismo religioso e político. Não sabemos qual dos dois é o pior, se é o político ou o religioso. Repartiram suas vestes entre eles, lançando sorte sobre eles, o que cada um deveria levar. Quando nos lembramos de quem era aquele que morria em meio ao escárnio do mundo que veio salvar, não ficamos mais incrédulos com essa afirmação. A luz do mundo estava nas trevas. O Salvador se recusava a salvar a si mesmo. O Rei da Glória usava espinhos como sua coroa e havia subido à cruz como seu trono. Jesus declarou claramente: eu sou a luz do mundo. Caminhe enquanto você tem a luz, para que as trevas não caiam sobre vocês. Para alguns, pelo menos, tais palavras voltariam com novo significado e poder. Rejeitar a Cristo é desligar a luz da alma, preparar-se para as trevas exteriores. Um mundo sem Cristo foi estabelecido quando o sol escureceu ali. Ficou tudo escuro.
Até o sol se escondeu para não ver o seu Criador sofrendo. As trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Por outro lado, os judeus tinham em si mesmos o cumprimento das palavras. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da verdade. Eles estavam cegos. Eu volto no próximo episódio, se Deus quiser, tá bom? Abraço, até breve, Deus abençoe. Tchau, tchau.